Olá, queridos estudantes, espero que vocês estejam bem. Vamos agora compartilhar mais uma videoaula da nossa disciplina de Teoria da Educação. Tenho aqui um PPT que eu preparei para que vocês possam acompanhar com maior tranquilidade. Hoje eu quero ressaltar alguns pontos, de modo geral, que se fazem muito importantes quando a gente pensa na educação de modo geral, quais são as nossas perspectivas atuais sobre esse papel e esse direcionamento a partir da educação, ok? Bom, como nós temos discutido nas nossas aulas, nas nossas diferentes disciplinas, enfim, nós temos a perspectiva de que a escola, a instituição escolar, ela deve formar os seus alunos, seus estudantes para a vida social. Então, não é mais uma perspectiva que limita a escola, que limita a instituição educacional apenas a cumprir um currículo. Não, é a preparação do sujeito para a vida, para o trabalho, para a sua cidadania, sempre levando em consideração esse estudante na sua integralidade. O que isso significa? Que nós olhamos para os estudantes para além de um mero receptor de conteúdos, de informações, mas nós levamos em consideração nesse processo de aprendizagem as suas emoções, o seu aspecto físico, o seu aspecto social, porque tudo isso concorre para que a aprendizagem de fato aconteça. E assim nós temos uma perspectiva de um paradigma educacional emergente. O que isso quer dizer? Que nós partimos de uma abordagem sistêmica, que é aquele pensamento que supera a ideia, supera o entendimento de homem de modo fragmentado, ou seja, até então nós tínhamos uma educação que olhava para o sujeito, para o aluno, apenas como um aspecto cognitivo. O que isso quer dizer? Um processo educacional que pensava em depositar conteúdos e informações no cérebro desse sujeito. Hoje não. Hoje nós partimos dessa visão sistêmica que entende que a aprendizagem ela está envolvida dentro de um contexto que é influenciado por vários fatores e que o aluno não pode mais ser visto de um modo reducionista, né? Entendemos que corpo e mente funcionam juntamente, ou seja, se um estudante não está bem, se está num quadro depressivo, se está com um problema familiar, se está com um ente querido, com alguma questão de saúde, tudo isso pode atrapalhar o seu processo de aprendizagem, porque quando esse sujeito entra na instituição escolar, ele não deixa tudo o que ele viveu durante aquele dia, aquela semana lá fora. Tudo vem junto, portanto, vai influenciar sim a sua aprendizagem. Temos também o entendimento de uma educação progressista, que vê esse estudante como protagonista do processo de ensino e aprendizagem, não é mais aquele sujeito passivo que só recebe informações do professor, não, ele também constrói esse conhecimento. Além disso, usamos os processos escolares para preparar esse sujeito para a vida social a partir da escola. Consideramos, isso aqui é muito importante, gente, consideramos a bagagem, os conhecimentos que os nossos estudantes trazem antes mesmo de entrar na instituição escolar, as experiências dos nossos estudantes, o conhecimento que eles já têm. Valorizamos muito a importância da interação social, das atividades coletivas, da aprendizagem colaborativa dentro da sala de aula, porque tem um potencial muito grande de promover a aprendizagem. E também valorizamos as metodologias que desafiam o aluno, que vão colocá-lo numa posição ativa de aprendizagem. Por quê? À medida que nós desafiamos os estudantes, existe um movimento da busca da solução, da busca pela resposta. Isso faz com que haja uma atividade nesse processo. E assim a aprendizagem também
acontece de modo muito mais qualitativo. Existe, dentro desse panorama emergente de educação, uma ênfase na pesquisa, né? Aqui o que acontece não é apenas esse estudante saber onde encontrar a informação, mas é que ele seja preparado para fazer uma boa seleção das fontes que ele vai estudar, que ele consiga estar diante da informação e pensar a partir dela em soluções também para os seus problemas reais, para os problemas da sociedade. Falamos muito de uma educação híbrida, na qual nós temos uma postura flexível que vai usar das tecnologias da informação e comunicação como recursos, como instrumentos importantes, necessários e úteis dentro dos processos educacionais. Então, assim, nós temos uma associação de uma educação digital com uma educação presencial, atividades online junto das atividades presenciais, para que venha de fato complementar e otimizar a aprendizagem. Partimos de uma pedagogia intercultural. Isso significa o quê? Que nós buscamos por conexões, à medida que a gente coloca esse estudante em contato com outros grupos sociais, com outras formas de cultura, existe essa troca intercultural e com isso nós conseguimos trabalhar, por exemplo, questões de preconceitos, de discriminação e assim a escola, a instituição escolar também contribui para a formação de um mundo menos excludente, pelo contrário, um mundo mais justo, né? Nesse paradigma da educação emergente, a gente sempre faz uma relação com a teoria da complexidade, e aqui a gente tem como o seu principal, como seu fundador, Edgar Morin, que construiu essa teoria ao longo do século XX. Ele é contemporâneo, ele está vivo. Inclusive, na sexta-feira eu participei de uma palestra que ele ministrou, fantástica. Ele já é um senhorzinho de 90, se não me engano, 99 anos, mas ainda continua produzindo, ainda continua, desculpe, contribuindo para com a nossa ciência, para com o pensar da educação. E Morin, ele vem com uma das suas principais contribuições é uma crítica ao reducionismo, ao pensamento cartesiano, que separa o sujeito em partes, que separa o mundo em caixinhas, como se essas caixinhas fossem possíveis de serem manipuladas e controladas, né? Aquele exemplo que eu dei anteriormente de que o estudante, ele chega na instituição escolar e ele deixa suas emoções, os seus problemas, as suas dores do lado de fora e entra para aprender. Isso é uma forma reducionista de pensar nesse ser humano, é uma forma cartesiana que divide o sujeito entre questão emocional, entre mente e corpo, e a gente sabe que o ser humano não se manifesta dessa forma, não é? Todos os aspectos que nos compõem estão o tempo todo ali presentes, influenciando a nossa aprendizagem. Então, por exemplo, se eu estiver com uma questão física ali, de uma necessidade fisiológica não atendida, eu não vou conseguir aprender direito. Eu posso estar, por exemplo, com muito sono. Se eu estiver com muito sono, na hora que eu for sentar para assistir uma aula, provavelmente a minha atenção ficará comprometida, provavelmente o meu foco ficará comprometido, eu não vou conseguir captar aquelas informações e assim colocá-las no meu banco de recursos, elas não farão parte do meu aprendizado, e se eu conseguir captar, essa captação da informação tende a ser muito reduzida, né? Então, os aspectos físicos, emocionais, sociais vão sim influenciar muito para o nosso aprendizado. A teoria da complexidade, a partir de Morin,
também traz para nós uma nova epistemologia. O que isso quer dizer? Uma nova forma de entender o conhecimento, de entender o pensamento. E assim nós, em vez de defendermos uma linha, né, um pensamento linear no qual todo mundo pensa igual, não. Nós damos espaço para as posições antagônicas, as posições diferentes, e à medida que a gente dá essa liberdade na sala de aula, por exemplo, os diferentes modos de pensar podem ser, sim, trazidos à tona, e a partir disso nós fazermos um grande debate e desenvolvermos e aprimorarmos a nossa aprendizagem. Mohan também fala sobre o mundo sob a lógica da ordem, né? Então, a teoria da complexidade, ela vai contestar essa busca obsessiva por uma ordem, por algo estabelecido, por algo racionalizado. A teoria, ela vem dizer para nós que nas relações humanas, nas interações sociais, nós não temos esse controle, não é? Nós não temos essa ordem linear, porque o mundo, ele é um mundo muito volátil, ele é muito dinâmico e, portanto, nem tudo pode ser controlado. Essa teoria, ela também é muito especial porque ela valoriza o ser humano de modo holístico, considera a questão racional, considera a questão emocional, a questão física, a questão social, para o entendimento sobre o ser humano, sobre esse estudante, e entende que os estudantes, nós todos somos formados pela conjunção sistêmica, ou seja, pela inter-relação de todos esses aspectos, e a partir disso, esses aspectos vão afetar o nosso bem-estar, vão afetar a maneira que a gente se posiciona no mundo, como a gente se comporta, afeta também as pessoas com as quais nós nos relacionamos, essas pessoas com as suas particularidades também vão nos afetar, e assim os nossos aspectos todos estão presentes o tempo todo, e nós temos que levar isso em consideração, inclusive dentro da sala de aula, porque eu tenho professora, eu tenho estudante, cada qual com os seus aspectos, e isso tudo está influenciando sobre a maneira que o professor ministra a aula, sobre como esse aluno vai entender aquela informação, etc. Também consideramos aqui a evolução e o progresso. O que isso quer dizer? Que o mundo ele está o tempo todo aí evoluindo, o tempo todo se transformando, e nós temos que entender que os conhecimentos eles não são estáticos, eles estão o tempo todo se atualizando, sendo renovados. E a instituição escolar, por sua vez, ela não pode se apegar a um currículo construído lá em 1990, por exemplo, e ter esse currículo como uma fonte ali de conhecimento, como uma regra de ensinar. Por quê? Porque, imagina, de um ano para o outro a gente já tem transformações, e esse currículo, portanto, ele precisa ser vivo, ele precisa ser atualizado, revisto, tendo em vista, inclusive, que a cada tempo as demandas da educação, as demandas da sociedade são diferentes, se transformam, e a educação só faz sentido para a formação do sujeito se ela acompanha esse processo e se ela consegue prover aquilo que esse sujeito precisa para se posicionar frente à sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula rapidinha, tenha feito sentido, que tenha ajudado a entender alguns pontos muito importantes que tenham a ver com a disciplina de teoria da educação. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.